Olá, no podcast Estado com a Arte tem meu convidado o Dr. Miguel Reis Silva, coordenador executivo da candidatura da Zona Oeste a Geoparque da Unesco. Olá, Dr. Miguel Reis Boa Silva, tarde. bem-vindo ao podcast Estado com a Arte. Desde já perguntar-lhe que esteve, como sei que esteve em Marrocos, deste fim de semana, numa conferência da Unesco de Geoparques a nível mundial, perguntar-lhe como é que foi passar por esta situação do sismo. É uma experiência que temos. Felizmente estávamos no sítio certo, à hora certa, quando aconteceu o sismo, ou seja, não estávamos em um sítio muito complicado ao nível de pessoas, porque há sítios muito centrais em Marrakech, e que se estivéssemos lá poderia ser pior por causa das movimentações de massas. Por outro lado, eu estava no exterior, também não estava no interior do meu edifício, e acabei por também não ter uma experiência muito traumática e diferente de alguns colegas meus que estavam em edifícios que ficaram muito danificados ou que estavam em situações em que os edifícios abanaram muito. Mas pronto, não deixa de ser uma experiência de ver e assustadora, de ver, por um lado, sentir a terra a tremer com aquela Sentiu intensidade, que foi muito? muito. Sentiu-se muito? Foi muito? Sentiu-se muito. Nós estávamos na zona exterior do hotel, onde estávamos alojados e foi sentir não só a terra a tremer desde o primeiro segundo, mas ver o hotel a abanar de uma forma que eu acho que nunca tinha visto um prédio a abanar sem cair. Por isso eu acho que se prolongasse mais alguns segundos, os danos eram irreversíveis na estrutura. Mas felizmente não aconteceu nada. Naquela noite, por precaução, ficámos a dormir nas zonas exteriores do hotel, mas depois, no dia a seguir, depois de uma inspeção, foi possível então voltar aos quartos e pronto, e a situação ficou resolvida. Ao nível daquilo que é a experiência da conferência, felizmente a comitiva portuguesa, nenhum elemento da comitiva portuguesa sofreu qualquer tipo de ferimento, ou ficou desalojado, mantiveram-se todos nos seus alojamentos. Houve efetivamente depois outros colegas da conferência, estavam cerca de 1.500 pessoas, que pronto, há histórias de tudo, desde histórias dos hotéis ou dos alojamentos que ficaram danificados, outros motivos acabaram por na própria noite ir para outro hotel, pronto, depois há várias histórias, E a mas felizmente conferência ninguém. decorreu no hotel, nesse hotel onde estava alojado? Não, a conferência ocorreu num dos centros de conferências de Marrakech, e as próprias instalações ficaram danificadas de uma forma que não era possível voltarmos a utilizar as salas, digamos assim. E aquilo que aconteceu as atividades previstas para aquele dia foram canceladas, e foram desenvolvidas as atividades de encerramento e de entrega de prémios e de reconhecimentos, porque há também entrega de revalidações que chancela a Unesco, mas também de novos territórios geoparques mundiais nestas conferências, e tudo isso foi feito numa tenda, que era a tenda que utilizávamos para as refeições, com toda a segurança e sem qualquer problema. Sim, sendo que voltou a haver um abalo passado um dia. Sim, na própria noite em que houve o terremoto, houve uma réplica, mas inferior, 4 pontos qualquer coisa, não tem nada a ver com os 7, nós sentimos, mas foi uma coisa muito, pronto, sem grande intensidade, e durante essa noite houve, penso eu, que mais de 30 réplicas, mas de baixa intensidade porque o epicentro não era ali, não é? Sim. Era na zona da cadeia do Atlas. Pronto, Fica a quantos houve várias quilómetros de réplicas, Marrakech? Consegue precisar? cerca de 80 quilómetros. E por isso é que aí há uma destruição muito massiva, porque as próprias infraestruturas públicas e privadas pronto, têm uma construção bastante antiga e de materiais que não estão adequados a este tipo de eventos, e é relativamente normal que não estando adequados que haja este tipo de catástrofe, de tragédias. Sim, já com, agora que estamos com a falar um bocadinho das infraestruturas, ahm, o Soutor esteve lá e com certeza também pode aferir um bocadinho isto. De alguma forma, aquelas infraestruturas
as casas não estão preparadas para uma coisa destas. As casas são muito antigas, na sua grande maioria, e foi onde houve maior destruição, em Marrakech, foi nessa zona. Um, Contudo, toda a outra zona de hotéis, de outro tipo de edifícios, mesmo de residências, não sofreu tantos danos do circuito que nós fizemos do transfer, deu para ver que não houve danos, pudéssemos dizer que tinha havido um terremoto, ou seja, não se viam fissuras. Eu posso dizer que se calhar o hotel onde nós estávamos tinha cerca de 20 anos e a estrutura trabalhou, ou seja, ao nível daquilo que é o impacto de um terremoto, a estrutura adequou-se a esse mesmo impacto, se não tinha caído, porque pronto, ele mexeu bastante, por isso fez o movimento que tinha que fazer para libertar aquela energia acumulada e pronto, e fez o seu trabalho. E mesmo dentro do hotel, as fissuras que havia eram nas zonas de compensação, digamos assim, porque senão, aparentemente não haveria nada mais. Agora houve outros edifícios, como o Centro de Congressos, que era um edifício se calhar mais recente que o hotel onde eu estava, ficou bastante danificado e certamente vai levar alguns meses até ser todo reabilitado. O que não deixa de ser interessante, essa questão das novas construções não estarem preparadas. Mas vamos avançar para a conferência da Unesco, dos geoparques a nível mundial. Algumas conclusões que possa adiantar, ou de novos geoparques que existam, quer adiantar-nos? Bom, a conferência é uma conferência então mundial da Rede Global de Geoparques. É uma conferência que tem como objetivo partilhar experiências, mas também ajudar a que outros territórios que estão a preparar as suas candidaturas possam conhecer de perto o trabalho que está a ser feito já por territórios que são reconhecidos como Geoparque Mundial há muito tempo, há mais anos. Para ter uma ideia, estávamos a falar de uma conferência com 1.500 participantes, com 9 salas em simultâneo de comunicações. A nossa comitiva do Oeste, do aspirantes ao Parque Oeste, levou 11 comunicações, por isso estamos a falar de um número elevado e à semelhança de nós, Só outros também sobre levaram. o Geoparque do Oeste. Sim, sim, só sobre o território de Geoparque levámos 11 comunicações de projetos que fazemos e que desenvolvemos no último ano e fizemos algo semelhante também na última Conferência Europeia, onde levámos também 9 comunicações, e isto tem muito a ver com, e de algum modo representa o trabalho que temos vindo a desenvolver, que é diferenciador e inovador. Só isso é que justifica também as comunicações terem sido aceitas. Mas isto ia dizer que é um momento sempre de partilha e muito importante para aprendermos todos, não só aqueles que estão na rede há mais anos, aprender o que é que está a ser feito de novo, por outros que entraram, mas também aqueles que querem entrar, perceber que trabalho que têm que fazer para conseguir este reconhecimento. Relativamente às conclusões da conferência, para nós foi importante porque numa reunião do Conselho Executivo da Rede, prévia à conferência, o relatório da visita técnica que acontece sempre no final deste processo de candidatura foi aprovado, e isto quer dizer que, muito provavelmente no próximo ano, na reunião do Conselho Executivo da Unesco, a nossa candidatura será validada e seremos então reconhecidos como Geoparque Mundial, o que será muito importante não só para o nosso território, mas para Portugal, que verá o número de geoparques aumentar de 5 para 6. Por isso foi um momento muito importante para todo o território, para os 6 municípios que integram esta candidatura. Ao nível dos trabalhos, foi também muito interessante, vimos exemplos fantásticos de geoparques. São sempre momentos fantásticos porque num só local conseguimos fazer viagens pelo mundo e Alguma conhecer novidade, algum efetivamente. novo geoparque queira destacar? Eu se calhar destacava os geoparques brasileiros, que no último ano o Brasil passou de 1 para 5 geoparques, o que é algo a destacar. Destacava também que o próximo Congresso Mundial, a próxima Conferência Mundial de Geoparques Mundiais da Unesco será no Chile, o que é também algo interessante, porque pela primeira vez haverá uma Conferência Mundial de Geoparques na América do Sul, e então não deixa de ser interessante.
Outros geoparques, eu destacava que todos os geoparques portugueses, ou os 4 dos geoparques que estavam em processo de revalidação de chancela, viram a sua revalidação aprovada, sem qualquer problema, por isso é uma boa notícia para Portugal. Assim como outros novos geoparques que entraram na rede, e neste caso, se não me engano, foram aprovadas 11 novas candidaturas. Soutor, relativamente a esta candidatura, pode adiantar qual é que é o verdadeiro potencial geológico aqui da região oeste? O que é que destaca mais? Identificou-me aqui alguns pontos, a Ponta do Trovão em Peniche, onde existem 13 espécies de dinossauros, a maior concentração de ovos de dinossauro descoberto em território aqui na região oeste. Pode comentar se é esta a maior Pronto, identificação? no nosso, sim, eu vou esclarecer. No caso desta candidatura, e antes de mais, qualquer território que ambicione ser geoparque mundial da Unesco tem que ter em si presente um ou mais geossítios, ou seja, locais de interesse geológico, de referência internacional. Pronto, nós apresentámos na nossa candidatura 22 geossítios de referência internacional e todos eles foram aprovados pela entidade internacional de geologia, que reconhece que a nossa proposta de locais de interesse de relevância internacional, de geossítios de relevância internacional, é aprovada. Portanto, por isso, logo aí estamos a falar de uma candidatura muito forte, porque tem 22 geossítios de relevância internacional. E que geossítios são esses? A Ponta do Trovão é um. A Ponta do Trovão é reconhecido pela comunidade científica internacional como o melhor sítio do mundo para estudar uma das fases do período Jurássico, e eu vou ficar por aqui para não entrar em grandes detalhes científicos, mas é uma das fases do período Jurássico. Temos 2 sítios em Portugal deste género, ambos sobre o Jurássico. Um fica na Ponta do Trovão, em Peniche, e o outro no Cabo Mondego, na Figueira da Foz, e são ambos estão sobre este período. Para ter ideia, em todo o mundo existem 68 pontos chamados pregos dourados, Golden Spikes. Existem 68, em Portugal temos 2 e um está no oeste. Depois, com isto, temos os locais onde foram descobertos, que não foi na Ponta do Trovão, são outros locais. Temos locais onde foram descobertos 13 novos dinossauros, ou seja, 13 espécies novas para a ciência em todo o mundo, e cuja designação está relacionada não só com as pessoas que descobriram, mas muitos, ou na sua grande maioria, com as terras, os locais onde foram descobertos, e por isso é que temos um Lourinhãnossauro, um dinossauro que foi descoberto na Lourinhã. Isto é só um dos 13 exemplos. Mas, para além destes 13 novas espécies de dinossauros, temos também os ovos de dinossauros, os ninhos de dinossauros, em que são muito raros, em todo o mundo há cerca de uma dúzia, 4 e se calhar aqui com um quinto em prospecção foram identificados e descobertos no Oeste. É sem dúvida para alguns especialistas a maior concentração de ovos de dinossauros do mundo, ok? Está aqui. E não só pela quantidade, mas também por aquilo que é o achado em si, porque em alguns ninhos foi possível estudar e identificar os embriões dos dinossauros, os pequenos ossinhos, antes deles incluírem dos ovos. Com um fator interessante é que há pelo menos uma espécie em que se consegue estudar aqui alguma sequência, porque se descobriu o ninho, os ovos, os embriões e depois descobriu-se um adulto, o que é muito interessante, mas também algo muito raro. E depois temos algo um pouco mais recente, mas também com alguns milhões de anos, que são as plantas com flor, e aqui foi descoberto no Oeste o segundo registro mais antigo do mundo de plantas com flor. Em que zona exatamente no Oeste? Essa planta? Na zona do Cercal, mais propriamente. Por isso, estamos aqui a falar de pontos muito importantes, muito relevantes, que não são só importantes para nós porque nós gostamos deles, ou porque estão enquadrados numa paisagem fantástica, mas que neste momento
são já reconhecidos pela comunidade científica internacional e penso eu que com o expoente maior reconhecidos pela Unesco como um património natural a manter e a preservar. E é esse o trabalho que temos Sim. vindo a fazer. Depois, Oh, para além deste património, diga. não, queria perceber quem é que são as universidades que estão a colaborar convosco nesta candidatura. Pronto, este projeto ele tem uma unidade de gestão que é a Associação Geoparque Oeste, que é uma associação sem fins lucrativos, e que tem como sócios fundadores três entidades, e por isso é que digo, três entidades têm sido fundamentais para todo este trabalho. A Universidade Nova de Lisboa, o Museu da Lourinhã e a Sociedade de História Natural de Torres Vedras. Para além, como é óbvio, agora dos municípios, dos 6 municípios que integram o projeto. Pensando ainda na parte económica da rentabilidade, numa entrevista que nós já fizemos, o Sr. comentou que vai haver aqui uma grande mais-valia para as autarquias ao nível do investimento em áreas como a educação, o turismo e a ciência. De que forma é que vai ser possível captar mais investidores nestas áreas? Pronto, estamos a falar de um território que será reconhecido como um território Unesco, e na realidade é todo o território, não estamos a falar que será só estes locais, estes geossítios que eu referi. Todo o território é reconhecido como um território dentro de um dos três programas que a Unesco tem, à semelhança do Património Mundial e das reservas da biosfera. Por isso, sendo este um território Unesco e sendo comunicado como um território Unesco em todo o mundo, porque é isso que fazemos quando vamos a estas conferências mundiais, é comunicar território, e estamos a comunicar, posso dizer que nesta conferência mundial estavam 50 países de todo o mundo representados, é atrair, é captar pessoas interessadas, não só em visitar, mas também em investir no nosso território. Um território, e a marca Unesco, falando assim, é uma marca muito forte, é uma marca que atrai pessoas que valorizam o património, mas que valorizam também territórios que investem no património. Bom, para nós investirmos no património, temos que investir em ciência, temos que investir em educação, porque quando eu digo investir em património é valorizar aquilo que temos. Mas nós só podemos valorizar se soubermos aquilo que temos. E é este conhecimento que interliga, digamos assim, que cose estes três pilares que ligam os geoparques e que são a estrutura base do geoparque, a geoconservação, a geoeducação e o geoturismo, e é nesta rede que os municípios já começaram a trabalhar, e não só com aquilo que faziam antes de 2020, mas apesar, a sério aquilo que começaram a fazer, não só na instalação de novas infraestruturas nas zonas costeiras, e aqui estamos a falar de 72 quilómetros de costa, com 25, esta época balnear tivemos 25 praias de bandeira azul, tivemos 18 praias acessíveis. Isto significa que os municípios estão a investir na requalificação da área costeira, que é muito importante, porque a grande maioria dos geossítios ficam nessa área. Mas não é só nestas requalificações e nesta conservação, é também no apoio que os municípios dão a estes grupos de investigação, como é o caso da Universidade Nova, mas também o Museu da Lourinhã, a Sociedade de História Natural, mas tantos outros ligados a outras áreas, da arqueologia, a área de frutícola, como é o caso do Centro de Investigação da Pera Rocha, no Bumarral, ou mesmo a área vinícola, como é o INIAV, Dois Portos, onde temos a única coleção ampliográfica nacional, por exemplo, e que está no território do Geoparque. Por isso, tudo isto são investimentos que de algum modo contribuem de forma muito relevante para que possamos ter um território cada vez mais apetrechado ao nível da valorização do seu património. E isto acaba por atrair pessoas que procuram isto mesmo, que procuram investir no território, ter novos negócios, mas também mudarem a sua residência para cá, mas também comunicar e visitar territórios que cuidam de si, digamos assim. Sim. E, e é um... Desculpe. Diga, Tem diga. diretamente apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia? Não, os apoios financeiros eles virão depois, ou seja, enquanto território que é Geoparque, teremos depois acesso a programas específicos, não só da União Europeia, como depois outros programas de financiamento mais específicos,
poderemos aí ter acesso a financiamento próprio. Ao nível do governo, pronto, é um apoio mais, digamos, a um outro nível, nomeadamente ao nível do Turismo Portugal, com quem já trabalhamos há cerca de 2 anos, 2, 3 anos, numa rede própria com os geoparques, e aqui trabalhamos não só naquilo que é a promoção de Portugal, enquanto tendo 5 geoparques e um aspirante, aliás 2 aspirantes, temos ainda 3 aspirantes, neste caso esperemos que no próximo ano sejam 6 geoparques, mas o Turismo Portugal está a fazer um trabalho de muita proximidade e através do Turismo Portugal conseguimos também ter acesso a fundos específicos para projetos nesta área dos Quais é que são geoparques. os outros projetos de aspirantes? Neste momento são reconhecidos pela Comissão Nacional da Unesco outros 2, para além de nós, o aspirante Litoral Viana do Castelo, que integra apenas o município de Viana do Castelo, e o aspirante Algarvenses, que integra os municípios de Silves, Lolé e Albufeira. Mas ainda está em fase de candidatura. Sim, ainda não apresentaram a sua candidatura, estão em fase de, digamos, constituição dos diferentes requisitos, porque para apresentarmos a candidatura temos que cumprir com mais de 100 requisitos e eles estão ainda nessa fase de constituição desses requisitos. Quanto à candidatura do Geoparque do Oeste, em que fase é que está? Já está tudo cumprido? Os critérios foram todos cumpridos? Sim, a candidatura foi apresentada o ano passado, em novembro. Em julho tivemos uma visita técnica com 2 avaliadores da Unesco no território. Agora em setembro tivemos digamos, a aprovação deste relatório da visita e da candidatura em si. Entre abril e maio do próximo ano teremos certamente a validação do Conselho Executivo da Unesco e com isto a atribuição ao reconhecimento do território como Geoparque Mundial. Está quase. Está mesmo quase. Sr. Miguel Reis Silva, muito obrigada por ter vindo ao Estado com Arte. Desejo que tenha boas notícias para nos dar no próximo ano e que consigam concretizar. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Obrigada, muito obrigada, foi um gosto. Obrigado. Obrigado.